Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 07 de julho de 2023. Prédios de Campos do Jordão são assombrados por almas e youtubers. Parte 2. Na entrada da cidade, um sanatório abandonado tem chão e paredes cheios de símbolos satânicos. No alto do Capivari, em um hotel fechado há anos, quem se aventura escuta passos e vozes onde não há ninguém. Campos do Jordão está cheia de atrações turísticas, principalmente para o inverno. Em nenhum guia, contudo, aparecem esses locais mal assombrados da Suíça brasileira. Mas os canais de suspense do YouTube são assíduos frequentadores deles. Rondando o número de 1 milhão de inscritos, o grupo KBC Caçadores de Fantasmas, por exemplo, esteve nesses dois edifícios, mas só conseguiu entrar e filmar em um deles. O segurança do hotel foi babaca e chamou a polícia, contou João Paulo dos Santos, o JP. Quando os policiais chegaram, nos reconheceram, falaram que eram fãs, tiraram foto com a gente e contaram sobre um monte de lugares com fantasmas na cidade. Jalan Daniel, dono do canal Lolo Bolado, com mais de 420 mil inscritos, conseguiu entrar no Hotel Monte Blanc porque foi lá meses antes. O seguidor que passou a história para mim avisou que tinha uma porta aberta. Só encontrei fenômenos estranhos lá. Nada de caseiro ou vigia. Com uma pegada mais histórica e menos aterrorizante, David Mendes, do canal Histórias Perdidas, entrou também nas dependências do Hotel Fantasmagórico, em hospitais abandonados e numa mansão em ruínas de lá que foi frequentada por nazistas, incluindo Joseph Mengele, 1911-1979, conhecido como Anjo da Morte por fazer experimentos em humanos no campo de concentração de Auschwitz. No livro dos médiuns, Allan Kardec esclarece sobre as manifestações espontâneas verificadas em todos os tempos, e a insistência de alguns espíritos em mostrarem a sua presença em certos lugares, são a origem da crença nos locais assombrados. As respostas seguintes foram dadas a perguntas feitas a respeito. 1. Os espíritos se apegam somente a pessoas ou também a coisas? Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem apegar-se às coisas terrenas. Os avarentos, por exemplo, que viveram escondendo as suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda espreitá-los e guardá-los. 2. Os espíritos errantes têm predileção por alguns lugares. Trata-se ainda do mesmo princípio. Os espíritos já desapegados das coisas terrenas preferem os lugares onde são amados. São mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Não obstante, há os que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. 3. Desde que o apego dos espíritos por um local é sinal de inferioridade, será também de que são maus espíritos? Claro que não. Um espírito pode ser pouco adiantado sem que por isso seja mau. Não acontece o mesmo entre os homens. 4. A crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas tem algum fundamento? Não. Os espíritos vão a esses lugares como a toda parte. Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de alguns lugares e atribui aos espíritos efeitos na maioria das vezes muito naturais. Quantas vezes o medo não fez tornar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grunhido de um animal ou o sopro do vento por um gemido? Os espíritos gostam da presença humana e por isso preferem os lugares habitados aos abandonados. 4. Entretanto, pelo que sabemos da diversidade de temperamento dos espíritos, deve haver misantropos entre eles, que podem preferir a solidão. Por isso não respondi a pergunta de maneira absoluta. Disse que eles podem ir aos lugares abandonados como a toda parte. É evidente que os que se mantêm afastados é porque isso lhes apraz.
Mas isso não quer dizer que as ruínas sejam forçosamente preferidas pelos espíritos, pois o certo é que eles se acham muito mais nas cidades e nos palácios do que no fundo dos bosques. 5. As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade. Qual a origem da crença em lugares assombrados? O fundo de verdade, nesse caso, é a manifestação dos espíritos em que o homem acreditou, por instinto, desde todos os tempos. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca-lhe a imaginação e ele os povoa naturalmente como os seres que consideram sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é entretida pelas obras dos poetas e pelos contos fantásticos com que lhe embalaram a infância. Esta foi a crônica do amanhecer de 07 de julho de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.